Henrique, ótimo dia, cara. Tudo bom? Então vamos lá. Vou te mostrar aqui as alterações que eu fiz e fica mais fácil assim eu te gravando um vídeo que aí você pode assistir no seu tempo aí, tá bom? Então o que que eu fiz? Essa primeira coifa que fica mais próxima aqui da área de saída, né, digamos assim, é a coifa da parte de hamburgueria, né, que é onde, pelo que você me falou, a gente tem a maior capacidade aí de desenvolvimento de produtividade, tá? Então o que que nós teríamos aqui? A chapa de 1020, certo? O forno eu acabei colocando para cima do balcão, acabei aumentando uma porta nesse balcão aqui, tá? Não sei qual que é a sua opinião em cima disso. Se você quiser, eu volto com o forno em cima do cavalete, tiro uma porta aqui, uma gaveta refrigerada. O fogão eu acabei colocando para essa chapa aqui, eu vou te explicar para essa coifa aqui, né? E eu vou te explicar depois o porquê, você vai entender na hora que eu te mostrar a operação do pastel. Então, saindo aqui da parte desta coifa aqui, aí a gente vem com o conservador de frituras da Mac Pro, né? Se não me engano, você tinha falado da Marchesone, né? Fui no site, peguei as medidas, desenhei aqui certinho para ver os tamanhos. Do lado ainda dá espaço para deixar um banho-maria, para deixar o molho de cheddar, bacon já cortado, frito, né? Um espaço para AGN, para montando as caixinhas. Em cima dá espaço para deixar uma prateleira mão francesa para ir colocando acessórios a mais. Embaixo mais caixinhas já montadas, toda aquela parte de infraestrutura que você precisa aqui, tá? Nessa cabeceira aqui, o que que eu fiz? Eu deixei o freezer, tá, para ficar próximo da fritadeira, né? Então o freezer abre para cá e coloquei uma pequena bancadinha do lado para você ter o instrumento de apoio, né? Então, por exemplo, você precisa tirar 20 porções de um produto, 10 porções de outro, você tem onde apoiar, né, sem atrapalhar absolutamente nada no que diz respeito à parte de operação, tá bom? Então essa primeira coifa ficaria assim, e aí ao invés de ela ter 2,5 metros, conforme você cotou, aí a gente concordando aqui, você já pode concluir essa parte. Ela teria 3,30 por causa do fogão, tá? Eu já vou explicar o porquê do fogão aqui. Bem, então nessa área central nós teríamos o que? A bancada aqui para deixar os pães já organizados aqui embaixo, né? Aqui o toaster vai selando os pães, passando para as duas linhas de produção, pão, né? Então você tem desse lado aqui uma bancada, tá? Com A gente pode fazer um suportezinho para a higiene aqui, para aquela cor, para você poder escorrer farelo, esse tipo de coisa, lixo que vai caindo aqui em cima da mesa. A ideia é o tampo dessa bancada aqui, ó, esse tampo ele ser aquecido, né? Assim como o tampo do balcão ali. Aí nós teríamos aqui em cima o conservador que fica para os dois lados, fica fácil aqui a operação do chapeiro, porque eles estão um de frente para o outro, né? Então o chapeiro vai introduzindo aqui, já vai colocando as gavetinhas aqui em cima, vai colocando o burger para cima e o burger daqui volta pro equipamento de manter esses burgers quentes, né? O aquecedor aqui. Do outro lado nós teríamos o balcão, tá? Então são duas peças. Para o lado de trás é uma bancada lisa com tampo aquecido e aqui o balcão refrigerado com tampo aquecido, tá? Então vai acabando os condimentos em cima, você vai pegando nas portas embaixo e foi aquilo que a gente havia discutido. Aqui eu nem colocaria condimentador, acho que é um investimento desnecessário porque a rotatividade é alta, alface, tomate, essas coisas, você pode deixar ela na temperatura ambiente e é claro, teve sobra aí você guarda dentro da geladeira. No final tem um banho-maria aqui também, tá? Para a cebola caramelizada, o bacon já pronto, né? É... Em sequência aqui ainda tem um espaço aqui com a prateleira, né? Para você poder apoiar o papel de embrulho que vai no lanche, tá? Em cima eu deixei o micro-ondas, que eu acho super importante, e aqui provavelmente você vai ter a tela, né, do KDS aqui em cima, tá? Em consequência, então, depois de fazer já um embrulho aqui do lanche, aí eu desenhei essa bancada, né, onde ela tem essa rampinha, jogou ali de cima, ela vai ter uma caída aqui nesse sentido, né, vem a caidinha para cá, e aí em cima tem a prateleira para deixar tudo aquilo que você precisa nessa área. Se você definir que precisa ter esse suporte aqui para bobina de adesivo, alguma coisa nesse sentido, tenha. Se não tiver, a gente tira.
pode subir um pouquinho essa prateleira. Peraí, gente, desculpe aí. Pronto, pode subir ou descer essa prateleira, dependendo se vai ter aqui ou não esse suporte da bobina, tá? Aí aqui a gente teria o suporte para sacolas, né? Nessa cabeceira aqui, suporte para sacolas, do outro lado também suporte para sacolas, e aqui os sachês, né? Prateleira é importante para fazer as reposições aqui na hora que precisa, né? Fazer as reposições, fez a montagem aqui da sacola, a pessoa que está trabalhando aqui nessa área, ela simplesmente vai virar e vai fazer a entrega na bancada. Essa bancada, ela ficou bem mais larga, tá? Eu fiz uma bancada de 90 de largura por 2 metros. Então aqui eu fiz uma conta, cabem até quase 40 sacolas, cara. Então é bastante sacola, tá? Para você armazenar. As geladeiras de bebidas ficaram viradas para esse lado aqui, conforme se havia solicitado. E aqui ficou o freezer virado para dentro, né? Então a parte operacional dos burgers você consegue ter, vamos lá, vamos pensar aqui. Você consegue ter montador aqui, uma pessoa às vezes só selando pães aqui, montador aqui, uma pessoa cuidando dessa parte de finalização. Então você consegue ter uma produtividade bem alta aqui, porque você consegue alocar bastante pessoas aqui nessa parte de produção, né? O cara cuidando aqui das frituras, o cara cuidando aqui da chapa, fazendo reabastecimento, esse cara fazendo a montagem, esse cara cuidando dos pães, esse aqui também fazendo montagem, esse fazendo montagem, esse fazendo montagem, esse aqui fazendo despacho, né? Pegando daqui e jogando para lá. Então ficou uma situação bem interessante, tá? Tem uma condição de você começar trabalhando de um lado só, ou você tendo essa necessidade de demanda, o que você vai precisar para esse lado aqui é só uma bancada, né? Porque você vai utilizar a estrutura que já vai estar montada em cima deste balcão refrigerado aqui. Ela é uma bancada mais estreita, ela tem 40 centímetros, mais do que o suficiente para você correr ali e fazer as montagens, tá bom? Então, em sequência, o que eu fiz, né? Eu reduzi, como eu aumentei essa coifa aqui, ó, eu reduzi essa. E essa aqui eu deixei só para o tacho. Por que só para o tacho? De maneira que você tem aqui, ó, vamos lá. Depois eu vou explicar o porquê que eu coloquei central aqui, tá? Enfim, então você tem aqui aquela condição de fazer a montagem das massas, tá? Aqui com os recheios, uma prateleira em cima, que nem você havia solicitado, tá? Uma prateleira aqui em cima, ó, essa prateleira, tá? Aqui cabe para você deixar as genes de meia e mais bastante genes de 1/3, né? Cabe bastante gene, que o balcão aqui ele é de 3 portas, né? De 2 portas eu acho que vai acabar ficando apertado, mas se assim você quiser, não tem problema, que aqui você tem a condição de ter mais pessoas fazendo montagem. Aqui eu acho importante a gente ter uma bancadinha só para o corte de massas. Quando você tiver um volume grande, você pode ter uma pessoa aqui ajudando nessa área. E se porventura, no futuro, você tiver uma alta demanda na parte de pastéis, cara, nada impede também de você chegar com uma bancada aqui, ó, uma bancada a mais aqui atrás, e fazer a mesma coisa que a gente fez ali na área de hamburgueria, né? Ter essa situação aqui de uma pessoa trabalhando aqui, pegando massa aqui na cabeceira e fazendo montagem aqui também. Nada te impede disso, tá bom? Vou deletar ela aqui para voltar à configuração. Então a ideia é o que? A pessoa que está aqui na montagem, ela vai montando os pastéis, tal, 2, 3 pessoas, quantas forem necessárias, e aí elas vão passar a massa do pastel para cá, para essa bancada aqui, que é importante estar desse lado da fritadeira, porque aí elas vão ser inseridas aqui na fritura. Então pode ser que você tenha 10 pastéis aqui correndo e não dá para colocar mais 10. Só que o cara que está montando aqui, ele tem que agilizar. Então ele vai passar para essa bancada intermediária aqui, onde você tem suporte aqui com prateleiras na parede, super importante ter as prateleiras na parede. E aí faz a fritura, e aí da fritura vem para a mesa de secagem. Que como ela foi para a parede, a gente não precisa mais dessa estrutura de tubos aqui, igual tem nessa do meio, né? Você tem aqui a mesma situação, então você pode deixar estoque de embalagens em cima nessas prateleiras. Embaixo você tem o sachê, você tem um molhinho de vinagrete que acaba mandando junto, tal, a sacolinha do lado. Fez o pacote e aí é só esse profissional que está aqui,
ele vai ter que acabar se deslocando um pouquinho mais, mas ele pode ir apoiando as sacolas aqui, pega lá 4, 5 sacolas e já leva lá para a área de saída de pratos, né? Mas aqui eu acredito que se a gente for ter o fogão aqui do lado, ele vai acabar atrapalhando, né, essa questão da bancada. E o fogão, se você tiver a operação da comida junto, eu já deixei o fogão aqui para você ter esse corredor, ó, tá vendo? Você tem esse corredor aqui, porque aí a ideia que eu tinha feito era o quê? A gente tem uma estufa aquecida, como se fosse um pass-through, tá? Uma estufa de parede, uma estufa aqui onde você armazena o estoque de comida, vai fazendo a passagem para o buffet de montagem e a parte de selagem. E aqui já está do lado da saída de motoboy também, né? Então ficou bem organizado aqui, você tem as 3 operações aqui distintas, né? A operação centralizada de burger, aqui você tem um lado só da operação de pastel, mas nada te impede, que eu te falei, de fazer um segundo lado aqui, porque ela está no centro, né? Você tem o fogão aqui com autonomia para fazer reabastecimento através do corredor, né? Fazendo aqui através do corredor e levando para esse instrumento aqui de manter a comida quente. Aqui a cocção vai fazer o trabalho aqui com essa linha de montagem, os pastéis vai fazer o trabalho aqui com essa linha de montagem aqui. E aí a única questão é a gente precisa deixar os corredores bem largos para a gente conseguir ter essa fluidez de ter que levar até a bancada do despacho que fica na frente, que aí não tem o que fazer, tá? O que eu fiz? A área de pré-preparo eu anexei aqui junto, tá? Coloquei as 2 pias, você pode estar fazendo pré-preparo aqui, você pode colocar as geladeiras e freezers do lado aqui, e aí fica bem mais fácil essa reposição de alimentos aqui nas linhas de produção, tá? O que acontece? Ó, eu vou te mostrar aqui. O pacote que você fechou com a Silvana, né? Cadê? Só um minuto. O pacote que você fechou com a Silvana, ele é um pacote de 32 metros quadrados. É uma área pequena, tá? O que a gente está usando aqui, para você ter uma ideia, para eu te fazer o detalhamento, eu só vou poder te fazer o detalhamento deste quadrado aqui, ó, que é o que eu estou te passando, porque ele tem aqui, ó, 33 metros quadrados aqui em cima, ó, 33 metros quadrados, tá? Porque se a gente for somar todas essas áreas aqui, ó, área da frente, área de banheiro, só aqui já deu 65 metros quadrados, você entendeu? Eu até representei aqui no 3D, para que você não fique sem uma ideia central, né? Mas no que diz respeito à parte de detalhamento, eu vou ter que fazer o detalhamento só dessa área aqui para você, porque é a área que você contratou. Você contratou 32 metros quadrados e aqui tem 33, eu vou fazer o detalhamento aqui dessa parte de ponto de elétrica, hidráulica, esgoto, toda a parte de potência dos equipamentos, tal, mas eu não consigo te fazer toda a área, nem acrescentar mais áreas aqui atrás, porque só o seu salão em si, se a gente for descontar os banheiros lá do fundo, for acrescer essa área da frente aqui, a gente está falando de um espaço de 160 metros quadrados, tá? E aí não é o combinado, né? Então o combinado não sai caro. Então me dá um feedback do que você achou aqui. Eu acho que está mais próximo daquilo que era a sua ideia, vai ficar muito organizado e você vai ter uma possibilidade de escalar isso num volume muito grande, tá bom? Um grande abraço, Henrique, fico aguardando o seu feedback.